Então, professora, dando início à nossa apresentação, nosso grupo ficou com o tema que é a patogênese das variações atmosféricas, é formado por mim e Eric, tinha outro participante também, só que ele acabou desistindo de última hora, então a gente teve que redistribuir todos os tópicos de última hora também, e basicamente a gente dividiu o nosso seminário em dois eixos. Os efeitos das baixas pressões dos gases, da baixa pressão atmosférica, e os efeitos no corpo humano das altas pressões atmosféricas. E trouxemos alguns exemplos, algumas patologias, certo? Então, à medida que os seres humanos conseguiram alcançar altas altitudes, como desde os indivíduos habitantes do Himalaia, dos Andes, locais de alta altitude, até o desenvolvimento da aviação, de veículos espaciais, de esportes como o alpinismo, tornou-se progressivamente muito importante estudar a patologia das variações atmosféricas, especialmente, nesse caso aqui, da diminuição da pressão atmosférica. A influência da altitude no corpo humano, causando principalmente a hipóxia, que é a principal patologia relacionada à baixa pressão atmosférica, certo? Então, a pressão atmosférica ou pressão barométrica ao nível do mar corresponde a cerca de 760 milímetros de mercúrio. Acima de 30 mil metros, na verdade, acima do mar, corresponde a 523 milímetros de mercúrio. E 15 mil metros acima do nível do mar, corresponde a apenas 87 milímetros de mercúrio. E de todos esses valores, apenas 21% corresponde à pressão de oxigênio. Então, à medida que a altitude aumenta, diminui-se a pressão atmosférica, a pressão barométrica, e, proporcionalmente, diminui-se também a pressão de oxigênio. Então, um dos principais processos fisiológicos pelo nosso corpo é a aclimatação à baixa pressão de oxigênio. É um processo totalmente fisiológico que corresponde a 5 meios, dividido em 5 meios. O primeiro meio é o grande aumento da ventilação pulmonar, quando a gente está exposto a baixa pressão de oxigênio. Quimiorreceptores arteriais vão detectar essa baixa pressão de oxigênio e vão estimular centros respiratórios no nosso sistema nervoso central, estimulando cada vez mais a ventilação pulmonar, tentando captar mais oxigênio e expelindo mais dióxido de carbono. O segundo meio é o aumento no número de hemácias, então vai haver um estímulo da nossa medula óssea a produzir cada vez mais hemácias, a produzir também mais hemoglobina no nosso corpo, para que a gente consiga transportar mais oxigênio para os nossos tecidos. Além disso, vamos aumentar a capacidade de difusão dos nossos pulmões. Temos também uma vascularidade aumentada dos tecidos periféricos devido ao aumento do débito cardíaco em 30%, a uma nova angiogênese dos vasos para poder tentar compensar essa baixa perfusão, essa baixa quantidade de oxigênio que está chegando nos tecidos. E, por fim, temos a capacidade aumentada das nossas células utilizarem o oxigênio. Então, mesmo na baixa pressão de oxigênio, vai ter uma especialização das nossas mitocôndrias, um aumento no número de mitocôndrias para usar cada vez melhor essa baixa quantidade de oxigênio para poder realizar diversas funções celulares. Sabendo disso, vemos principalmente em altas altitudes indivíduos aclimatizados, então não estão adaptados a essa baixa pressão de oxigênio, efeitos agudos da hipóxia, que é a principal patologia causada pela baixa pressão de oxigênio, certo? Então, esses efeitos agudos vão surgir acima de 3.600 metros do nível do mar, que consistem em efeitos não tão graves, que não são letais. Geralmente eles não são letais. Então a gente observa sonolência, lassidão, que é a intensa fraqueza, vamos observar fadiga mental e muscular, dor de cabeça. Ocasionalmente a gente observa também euforia devido a essa baixa oxigenação do sistema nervoso central, então a gente vai observar alguns efeitos neurológicos que não são tão graves nesse caso. Acima de 5.400 metros, acima do nível do mar, a gente já começa a observar alguns efeitos mais graves, que seria, no caso, convulsões e abalos musculares. E acima de 7.000 metros, esses indivíduos que são aclimatizados à baixa pressão de oxigênio já evoluem para um coma e possível óbito. Então, dentre as patologias, eu resolvi elencar aqui o edema cerebral agudo, que é bastante observado, ocorre basicamente devido à intensa vasodilatação das arteríolas, consequentemente a vasodilatação dos capilares cerebrais. Dessa forma, vai haver um aumento abrupto na pressão hidrostática capilar, consequentemente vai sair muito líquido dos vasos e formar um edema cerebral, comprimindo órgãos do tecido e o tecido nervoso, causando diversos sintomas neurológicos.
Além disso, a gente vê também o edema pulmonar agudo. Só que a causa dele não é totalmente compreendida, só que acredita-se que há uma vasoconstrição nas arteríolas pulmonares, nos capilares pulmonares, para tentar desviar o fluxo sanguíneo do pulmão para os tecidos que são mais oxigenados. Consequentemente, alguns capilares pulmonares vão permanecer dilatados, abertos, e vai aumentar muito o fluxo sanguíneo nesses que não foram comprimidos, que permaneceram dilatados, no caso. Consequentemente, vai haver um aumento abrupto também nessa pressão hidrostática capilar e vai haver a saída de plasma de líquido e formação de edema nessas regiões onde não houve essa vasoconstrição, causando o edema pulmonar agudo. E trouxe também a doença crônica das montanhas, que é observada principalmente nos indivíduos que não estão aclimatados à baixa pressão de oxigênio e permanecem por dias ou meses, caso sobrevivam, a altas elevada altitude. Então, a gente vai observar principalmente 6 achados. O primeiro é que a massa de hemácias vai aumentar e o hematócrito também vai estar intensamente elevado, o que vai causar um aumento muito grande na viscosidade sanguínea, diminuindo, consequentemente, o fluxo sanguíneo e a oxigenação dos tecidos que já está pouca. Outra coisa que a gente observa é a pressão arterial pulmonar intensamente elevada. Vemos também que o lado direito do coração fica aumentado, porque como a gente está com essa pressão pulmonar muito elevada, vai ter uma demanda muito grande pelo coração direito e ele vai haver justamente essa hipertrofia. Posteriormente, a gente observa também uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, meu coração não está conseguindo bombear nem receber sangue normalmente. Então, a gente vai ver esse acúmulo de líquido nos tecidos, no pulmão, causando justamente também o edema que a gente viu no caso do agudo, Trazendo também danos hepáticos e em outros tecidos e órgãos, porque vai haver esse acúmulo de líquido, Outra coisa que a gente observa é que a pressão arterial periférica vai cair abruptamente, justamente devido a essa intensa vasodilatação e na tentativa justamente de aumentar essa perfusão tecidual, aumentar essa oxigenação tecidual. Então, a gente vai haver uma queda abrupta na pressão arterial. Consequentemente, se o indivíduo não for retirado dessa elevada altitude, ele pode evoluir justamente para o óbito. Então, cessando a causa, a gente vai cessar todos esses efeitos. Então, eles são totalmente reversíveis, administrando oxigênio e retirando o indivíduo de alta pressão atmosférica. E é ele que vai falar um pouco agora sobre os efeitos da alta pressão atmosférica. Bom, então, na minha parte do trabalho, eu vou comentar rapidamente sobre os efeitos da alta pressão parcial de certos gases isolados, da variação dessas pressões parciais dentro da etiopatogênese de algumas doenças. Então, a primeira doença que eu trago para o debate é a narcose por inalação de nitrogênio. Então, a narcose vai ser caracterizado como um quadro de alteração do estado de consciência semelhante ao quadro de intoxicação alcoólica. Até por isso, a narcose por alta pressão parcial de nitrogênio é conhecido também como êxtase das profundidades. Normalmente está relacionado com o ato de mergulho. Então, quando há um mergulho, você naturalmente tem um aumento da pressão parcial de nitrogênio inalado, certo? Portanto, alveolar. E aí a gente começa a ter alguns efeitos no corpo, dentre os quais os mais comuns são esses efeitos basicamente de intoxicação alcoólica. Então a gente tem diminuição do nível de consciência, a gente tem um estado de êxtase mesmo. O mecanismo, a patogênese dessa doença é o mesmo mecanismo que normalmente é utilizado, que ocorre nos gases anestésicos, ou seja, ele vai se dissolver nas substâncias gordurosas, principalmente das membranas neuronais. Em virtude de um efeito físico, ele vai alterar essa condutância iônica que ocorre dentro dessa membrana neuronal. Consequentemente, a gente vai ter uma diminuição da estabilidade neuronal que vai levar ao quadro de narcose, ao quadro de diminuição desse estado de consciência por inibição neuronal. Por outro lado, nós temos também a intoxicação que pode acontecer por um aumento na pressão parcial
do gás oxigênio. Então, o gás oxigênio ele também pode ter um efeito lesivo quando a gente tem uma variação de pressão parcial dentro dele. E aí, esse envenenamento por oxigênio ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser um envenenamento agudo ou um envenenamento crônico. O envenenamento agudo ele é caracterizado por pressões de O2, né? Ou seja, PO2 alveolar acima de 2 atm. Então, tendo pressões de O2 de 4, 3 atm, a gente já pode ter um quadro de envenenamento agudo. Na sintomatologia, a gente vai ter basicamente náuseas, abalos musculares, tontura, distúrbios da visão, irritabilidade e também desorientação com possível perda de consciência, com alteração do nível de consciência, certo? E aí, qual é o mecanismo de patogênese mesmo dessa doença? Então, dessa condição, na verdade. Então, basicamente, acima de uma pressão parcial de O2 alveolar, acima de 2 atm, o mecanismo de tampão da hemoglobina O2 ele vai falhar. E aí essa pressão de O2 tecidual, não só alveolar, né? A pressão de O2 alveolar aumentada vai aumentar também a pressão de O2 tecidual. E aí essa pressão de O2 tecidual bastante elevada vai levar a danos que se retratam principalmente pela liberação de radicais livres. Espécies reativas de oxigênio, elas vão se acumular nos tecidos. E aí, em cada tecido vai trazer um efeito diferente. Mas muito importante é o seu efeito no cérebro, né? Porque principalmente esses radicais livres, um dos seus principais efeitos é oxidar os ácidos graxos, que são componentes das membranas celulares. E aí, notadamente, nessas membranas neuronais também. Consequentemente, por ter um conteúdo altamente lipídico, esse tecido neuronal ele vai ter basicamente a maior parte da sua atividade, né, de radicais livres derivados dessa alta concentração de oxigênio vai ser no sistema nervoso, causando essa sintomatologia que a gente observou, tá? Náuseas, abalos musculares, tontura por dano celular direto, né, pelos radicais livres, como a gente já viu, pode danificar proteínas intracelulares, danificar organelas, enfim. Outra forma de dano, né, pelo oxigênio é o dano crônico. E aí, normalmente, é quando a pressão de O2 alveolar ela se instala principalmente entre 1 atm, certo? E esse dano, ele, como já se diz, ele é crônico. Normalmente ele vai acontecer após mais ou menos 12 horas de manutenção dessa pressão de O2 alveolar.